Números racionais, multiplicação e divisão. Então, sempre que você tiver uma fração e uma multiplicação, então multiplicação de fração, basta você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, olha lá, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 2, 10. Então, 1/5 vezes 1/2 é 1/10. Esse outro exemplo aqui. 21/8 vezes 16/7. Se você fizer a multiplicação, está correto. 21 vezes 16, vê quanto dá. 8 vezes 7, coloca o novo denominador. Mas veja, presta atenção, você vai trabalhar com números grandes. Ó, 21 vezes 16, já vai dar um número grande. Sempre você tem que estar atento à simplificação, porque eu posso simplificar o numerador com o denominador, porque aqui o número racional nós sabemos que é uma divisão, né? Divisão de números inteiros. Então, como eu tenho sinal de vezes, eu posso simplificar todos os números da parte de cima com os números da parte de baixo. Então, eu posso simplificar tanto assim como assim, nessa posição. Então, vamos lá, que já deu para ver, ó, 21 e 7, né? 21 é múltiplo de 7, então eu posso dividir aqui 7 e o 21. Então, 7 dividido por 7 dá 1, e 21 dividido por 7 dá 3. Então, aqui eu simplifiquei por 7. Veja, agora eu trabalho com números menores. Esse outro aqui também, ó, 16 e 8, né? 16 é o dobro de 8. Então, eu posso simplificar também, ó. Então, por 8, 8 dividido por 8, 1, 16 dividido por 8, 2. Então, agora que eu já simplifiquei, se desse para simplificar mais, continuaria a simplificação. Então, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 1, 6, né? 1 é neutro aqui no denominador. Então, essa multiplicação vale 6. Outro exemplo. 3,2 vezes menos 2,1. Aqui eu tenho duas opções. A primeira é deixar como está, na forma de número decimal, e fazer a conta e ver quanto dá. E a outra é transformar em fração e fazer a multiplicação dos numeradores e depois os denominadores. Aqui não é um exercício, é só um exemplo. Então, eu vou fazer um rascunho dessa conta aqui para ver quanto aqui dá e vou deixar ela em decimal. Então, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, lembrando que aqui, né, pula. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, somando, 2, 7 e 6. Vamos ver as vírgulas? Então, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, uma, duas. Então, 6,72, mas tem regra de sinal. Mais com menos, menos. Outro exemplo. Olha lá, multiplicação já tem regra de sinal. Menos com menos, mais, não preciso colocar. Então, vou multiplicar aqui. Lembrando que aqui embaixo eu tenho o número 1. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 1, 3. Veja que nesse caso não dava para simplificar, porque todos os números aqui são
primos. Então, não tem como simplificar. Resposta: 35 terços. Outro exemplo. Agora aqui apareceram os parênteses. Tem que resolver primeiro dentro dos parênteses e até porque tem uma multiplicação também, né? Então, vamos resolver aqui dentro desse parênteses. O que não está dentro, eu copio. E vamos lá. Então, aqui eu já tenho uma regra de sinal. Vamos fazer a regra de sinal? Menos com mais dá menos. Com esse menos aqui fora dá mais. Dá para simplificar? Dá. Então, sempre atento à simplificação. Olha lá, 5 multiplica, 5 divide, dá 1. Então, foi embora o 5. Olha lá, já trabalho com números menores. Sobrou em cima 7 vezes 1, 7. E 6 vezes 1, 6. Agora, eu tenho que fazer o MMC, porque agora apareceu uma soma, né? Não é mais a multiplicação já foi aqui. Então, agora eu tenho uma soma, né? Com subtração. MMC de 4 e 6 é 12. 12, né? É múltiplo de 4 e é múltiplo de 6 também. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3 vezes menos 3, menos 9. 12 dividido por 6, 2 vezes 7, 14. Devo 9, pago 14, sobrou então para mim 5. Então, resposta, 5 12avos. Próximo exemplo. Apareceu uma divisão. Divisão de fração. Na divisão de fração, sempre você vai conservar o primeiro termo, vezes e inverter o segundo. Então, olha lá, conservo o primeiro, vezes, agora eu inverto o segundo. Então, ao invés de escrever 8 sobre 5, 5 sobre 8. Então, eu caí agora na multiplicação. Então, na multiplicação, primeira coisa que eu tenho que ficar atento é se posso simplificar. E posso, né? Olha lá, 5 dividido por 5 dá 1. Então, sobrou aqui para mim 3 vezes 1, 3. 1 vezes 8, 8. Então, resposta, 3 oitavos. Pode também aparecer escrito deste modo. Olha lá, menos 3 quartos dividido por 5 terços. Então, também é uma divisão de fração. Conservo a primeira, que é a parte de cima, vezes, vou inverter. Em vez de 5 sobre 3, 3 sobre 5. Então, aqui apareceu uma regra de sinal. Menos com mais, menos. Dá para simplificar? Não dá, né? Aqui não dá para simplificar. É uma multiplicação, não dá para simplificar nenhum de cima com o de baixo. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 5, 20. Então, resposta, menos 9 vinte-avos. Outro exemplo, 19,24 dividido por 3,7. Então, novamente, aqui eu tenho duas formas de fazer. Posso transformar tudo em fração e faço a divisão, no caso, ou, como foi dado tudo em decimal, eu resolvo essa conta com decimal. Lembrando que tudo vai também se aparecer teste. Se for teste e a resposta for em decimal, você continua com decimal. Se você no teste ver as alternativas são em fração, então você converte em fração. Então, aqui vamos fazer um rascunho, então.
Então, olha lá, 19,24 dividido por 3,7. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acertar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, mas aqui eu só tenho uma. Então, eu tenho que colocar um 0 aqui. Agora sim, ó, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, corta a vírgula. Então, nós ficamos com 1924 dividido por 370. Então, fazendo a continha, vai dar 5. Então, vamos fazer essa passagem aqui da multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, né? Vai 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Olha lá, você pode fazer assim também. Agora, vamos subtrair. Então, 4. Então, aqui emprestou ficou 12. 12 menos 5, 7. Então, sobrou 74. Então, para eu ter direito a colocar um 0 aqui, eu tenho que pôr uma vírgula lá. Então, 0. 740 dividido por 370 dá 2, né? Então, mesma coisa, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. Então, aqui resto 0. Então, 19,24 dividido por 3,7 dá 5,2. Então, outro exemplo. Neste exemplo aqui aparece a divisão. Então, lembrando que eu tenho que primeiro resolver multiplicação ou divisão na ordem dada. Então, se eu tenho essa divisão, eu tenho que resolver a divisão. Então, divisão de fração. Então, antes disso, eu copio o que não tem nada a ver com aquela divisão. Bom, então, divisão de fração, eu conservo a primeira fração, vezes, inverto a segunda. Então, 3 quintos fica 5 terços. Ele é negativo, né? Então, agora eu vou resolver essa multiplicação. Então, vamos lá. Resolvendo a multiplicação, regra de sinal, menos com menos, mais. Olha lá, tem simplificação. É ótimo quando aparece simplificação, né? Porque na hora que aparece simplificação, você trabalha com números menores. Então, 3 com 3, cortou. Então, aqui sobrou em cima 5 e embaixo sobrou 7. Então, agora eu tenho uma soma. Se eu tenho soma, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. De 7, 21. 21 é múltiplo de 7, 7 é primo, então, MMC é 21. Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 21 dividido por 21 dá 1, vezes 2, 2. 21 dividido por 7, 3, vezes 5, 15. 2 mais 15, 17, 21 avos. Poderia simplificar aqui, se desse, você simplificaria, tá ok? Aqui não dá 17 é primo, né? E 21 não é múltiplo de 17. Então, terminou aqui. Resposta 17,21 avos. Esses exercícios são para você. Esses exercícios são referentes à multiplicação de números racionais, correção na próxima aula. Esses exercícios são para você. Esses exercícios são referentes à divisão de números racionais, correção na próxima aula. Esses exercícios também são para você. Próxima aula, faremos a conferência.